Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa semana vamos trabalhar a atividade 29, Campeonato Brasileiro de Futebol 2019, da página 84 do material Trilhas de Aprendizagem. Então, no exercício, nós temos uma tabela com as pontuações dos 5 primeiros colocados, né? Então, a gente tem aqui os times Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense. E aqui são as pontuações, tá? Para quem entende de futebol, vai ficar fácil entender essas siglas. Mas para quem não entende, como eu, nós temos uma legenda, tá? Para entender. Então, aqui, olha, PG são os pontos ganhos. J é o total de jogos. V é o total de vitórias. E é o total de empates. D são as derrotas. GP são os gols pró, GC são os gols contra e SG é o saldo de gols, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela e aí vocês podem observar que nós temos espaços em branco. Então, esses espaços em branco, nós vamos completar, tá? Para isso, ele explica algumas fórmulas, né? Alguns jeitos de calcular. Então, por exemplo, aqui, ó. Como que eles chegam no número de pontos ganhos, né? Então, é 3 vezes o número de vitórias mais o número de empates. Por quê? Porque a cada jogo que o time vence, ele ganha 3 pontos. Se ele empata, ele ganha 1 ponto. E se ele perde, ele não ganha nenhum ponto, tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para achar os pontos ganhos. Então, eu vou pegar aqui o Flamengo. O Flamengo, ele tá todo completo, mas eu vou usar esse time, né, os pontos que ele fez, como exemplo. Tá? Então, como eu faria para achar os pontos ganhos do Flamengo? Tá? Então, a gente pode observar lá na tabela, já anotei aqui. PG, ele teve 90, número de vitórias, 28, e número de empates, 6, tá? Essa é a pontuação. Então, para eu achar o número de PG, eu vou resolver, né? 3 vezes o número de vitórias mais o número de empates. Então, vamos lá. Vamos supor que eu não sei que PG é 90, tá? Eu vou descobrir agora, tá? Então, como que a gente vai fazer? 3 vezes o número de vitórias, 28, mais o número de empates, 6. Então, o meu PG vai ser igual 3 vezes 28, 84, mais 6. Então, o meu PG é igual a 90, certo? Então, se tivesse incompleto o meu PG, eu iria calcular dessa forma. Agora, nós vamos ver uma outra parte da tabela, tá? Então, eu sei que, ó, o cálculo do total de jogos de uma equipe é igual ao número de jogos, né? Então, o número de jogos vai ser igual ao número de vitórias, mais o número de empates, mais o número de derrotas. Se eu somar esses 3, eu vou encontrar o total de jogos que essa equipe fez, né? Então, eu vou pegar de novo como exemplo o Flamengo, tá? Então, aqui, ele teve 38 jogos, né? Então, foram 28 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Então, a gente vai usar aqui a fórmula, tá? Vamos supor que eu não sei que ele jogou 38 jogos, tá? Então, eu vou encontrar esse valor. Como? Vai ser o número de vitórias, 28, mais o número de empates, 6, mais o número de derrotas, 4. Então, ele jogou quantos jogos? 28 mais 6, 34. Mais 4, 38. Então, eu sei que ele jogou 38 jogos, como diz a tabela, tá? Agora, vamos supor o seguinte, eu não sei o número de derrotas que ele teve, mas eu sei que ele jogou 38 jogos, que ele teve 28 vitórias e 6 empates. Então, como que eu acharia o número de derrotas? Tá? Então, vamos ver aqui de novo, ó. Número de jogos, mais vitória, mais empates, mais derrotas. Então, o número de jogos, 38. Eu vou substituindo, tá, gente? O número de vitórias, 28.
mais o número de empates, 6. E o número de derrotas é o que eu vou querer encontrar, tá? Então, aqui, olha, como que eu vou fazer? 38 vai ser igual 28 mais 6, 34, mais o número de derrotas. Então, eu preciso descobrir qual é o número que eu somo com 34 e vai dar 38. Então, como o número é pequeno, eu posso fazer mentalmente, né? Então, 34, 35, 36, 37, 38. Então, 34 mais 4, 38, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, 38 menos 34, vou achar o número de derrotas, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó, 38 menos 34 vai ser igual ao número de derrotas, tá? Eu faço a operação inversa. 38 menos 34, 4. Esse é o meu número de derrotas, tá? Posso fazer mentalmente ou posso usar a operação inversa. Então, com esse cálculo, eu consigo encontrar qualquer um desses valores, né? Caso não tenha lá na tabela. Então, eu consigo achar o número de vitórias, o número de empates e o número de derrotas, como a gente demonstrou aqui. Agora, nós vamos entender o último cálculo, tá? Da tabela, o finalzinho aqui da tabela. Então, nós temos o número de gols pró, ou seja, são os gols que o time fez. O GC são os gols contra, ou seja, os gols que o time levou, tá? E SG é o saldo de gols. Então, vamos ver como que é o cálculo do SG. Então, o SG, tá? O saldo de gols vai ser igual ao número de gols prós menos o número de gols contra. Então, o número de gols que o time fez menos o número de gols que o time levou, né? Então, vamos entender aqui, olha. Vou usar de novo o Flamengo, tá? Porque é o time que tá completo aqui. Peraí, tem alguma coisa aqui. Então, olha, já anotei aqui. GP igual a 86. GC é igual a 37. E SG, o saldo de gols, é igual a 49. Então, supondo que eu não tenho o saldo de gols. Como que eu vou calcular isso daqui, então, ó? Vou substituir o saldo de gols, eu não tenho. O GP, os gols prós, 86, menos GC, 37, tá? Então, 86 menos 37 é igual a 49. Então, esse é meu saldo de gols, tá? Agora, a gente vai supor que não temos o número de gols que o time fez, né? Então, como que a gente vai calcular? Eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Porque minha folha tá acabando. Então, ó, vou copiar aqui a formulinha de novo. Então, ó, vou fazer um risco aqui só pra dividir. Então, o saldo de gols eu sei quem é, ó. Vamos supor agora eu não sei quem é o GP, tá? Então, o saldo de gols é igual a 49. Então, 49 vai ser igual ao saldo pró, o gols pró, que eu não sei quem é, então, vou marcar aqui GP, menos GC 37. Então, olha só como que a gente vai pensar. Qual é o número que eu tiro 37 e eu vou obter o número 49? Que número que é esse? Posso fazer mentalmente? Posso ir contando, 37, 38, 38, 39, 40 e assim vai, vou contando nos dedos. Posso fazer assim? Posso. Ou, só que aqui, né, como é um número grande, eu posso fazer a inversa, a operação inversa. Então, qual é a inversa da subtração? É a adição. Então, 49 mais 37 vai ser igual ao número de gols pró. 49 mais 37 é igual a 86. Esse vai ser o meu número de gols pró, como eu tenho aqui na tabela, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tentem completar a tabela. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode
mandar lá pelo Google Classroom, tá? E é isso, pessoal. Uma ótima semana a todos.